Olá pessoal, tudo bom? Todos vocês já estão sabendo e eu não tive tempo de gravar com um pouco mais de calma um comentário um pouco mais aprofundado sobre esse problema aí que aconteceu com a BRK, né? E aqui, por exemplo, nesse site nós temos aqui o resuminho da notícia e também a Portocred e a Municred, Cooperativa de Crédito dos Servidores da Prefeitura de Porto Alegre, cidade da onde eu falo com vocês. Eu não sabia que estava ruim a coisa assim. Uau, que ruim, não? Mas assim, pessoal, sobre. E aí eu mostrei no videozinho de 1 minuto que 3 meses atrás, dezembro de 22, os títulos dessa BRK eram recomendações. Ah, Natan, mas não era uma recomendação formal. Tudo bem, mas você tem ali uma matéria dizendo que eles estão pagando 130%, 140%, ou estão vendendo o título a 15% pré-fixado. Isso não deixa de ser uma propaganda, um chamariz, certo? Uma isca, tá? Uma isca aí para pegar investidor. Então, pessoal, o que que eu. Qual é o. Eu vi muitos vídeos no YouTube mostrando, mas você tem que olhar o Banco Data, o Banco Data, o Banco Data, o Banco Data, que é um site fabuloso, que inclusive nós falávamos muito desse site no comecinho do canal, lá em 2018, 2019. Pode procurar aí nos vídeos do canal, Segurança na Renda Fixa, né? A gente abordava isso. E aí que tá, só que é uma coisa que eu acho que assim, uma vez que você tá avisado, você tá avisado, né? Não adianta vir falar depois, a gente avisou bem antes como é que funciona isso, né? Mas o principal problema, pessoal, não é olhar o banco data ou deixar de olhar o banco data e tal. Eu acho que o principal problema, tá? E aí é um vídeo de opinião, tá? Vou deixar isso bem claro. A questão é a seguinte, é o mindset do investidor, tá? É o mindset. E aí, realmente, pessoal, tem duas coisas que são muito perigosas no mercado financeiro, na minha opinião, que são os títulos de dívida, CDB, seja lá o que for, títulos de dívida de instituições financeiras pequenas, pode ser banco, pode ser financeira, pode ser cooperativa de crédito, tá? E títulos de dívidas pequenas e debentures de empresa, de qualquer empresa, na verdade, né? Porque a debenture, ela, pelo menos, você tem uma alternativa. Quando você olha a debenture, você tem qual alternativa? Muitas das vezes você pode, algumas vezes não, né? Porque às vezes a empresa não é de capital aberto. Mas se a empresa for de capital aberto, você pode comprar ação. E aí, pessoal, qual é o problema da debenture e do título de dívida do emissor pequeno? É o risco. É o risco. Enquanto o investidor não entender o risco em potencial desses ativos, o investidor vai continuar errando. E não adianta banco data para isso. Tá? Mas o FGC garante. Tá, uma quebra, o FGC vai garantir, inclusive, já informou que iniciará o pagamento, biriri bororó. Mas vamos pensar um pouquinho. E se a crise se aprofunda, pessoal? E essas operações pequenas aí começam a cair uma atrás da outra que nem um dominó. Né? Eu acho que é isso que o investidor também não se dá conta. Mas não é esse porque aí, por quê? Porque o colchão, né? O colchão de liquidez do FGC é aí 70, 80 bilhões de reais, né? Se você compara com o que tem no colchão de liquidez do Tesouro Nacional, onde está incluído o Tesouro Direto, esses valores facilmente chegam e passam de 1 trilhão de reais, né? Então não tem comparação, simplesmente. Então o FGC tem um limite, certo? Tem um limite. E aí, será que essas instituições aqui tiveram problema por má administração, má gerência, decisões erradas? Se for isso, beleza. Agora, porque aí, bom, quebraram porque foram incompetentes, beleza. Mas o problema é se isso aqui é o começo de uma quebradeira, de uma sequência de quebras mais importantes acontecendo nos próximos meses, anos. Essa é a grande questão, tá? Mas voltando, qual é o mindset que eu acho do investidor? É que o investidor
muitas vezes ele olha lá, 130%, 140% do CDI, aí você pega o CDI de hoje, como se você não tivesse que ficar 3, 4, 7, 10 anos, muitas vezes, com um título desses, né? E aí eles pegam, o que o cara faz? Ele pega o CDI de hoje, e vamos dizer 140% do CDI, é 19%, e fica maravilhado com aquilo. Sem ter a noção. Qual é o correto de pensar? O correto de pensar é o seguinte, pessoal. Qual é o CDI histórico do Brasil, do Plano Real? É 9%. Tá? Eu multiplico isso aqui por 1,4, eu tenho 12,6%. Horas, no Tesouro Pré-fixado, eu tenho 13,5% a preços de hoje, fevereiro de 23. Então vocês vejam que no próprio pré-fixado eu já ganho disso. Se eu tenho um Tesouro IPCA mais 6,5% na carteira, basta que a inflação seja 6% para eu ter essa rentabilidade também. Então as pessoas não se dão conta disso e elas focam nesse primeiro ano em que a Selic está muito alta e uau, ele vai me dar 140% do CDI, ele vai me dar 20% em um ano. Isso é demais. Claro que é demais. Tanto é demais que a instituição quebrou. E aí, esse aqui é o principal ponto. É que o investidor ele fica iludido. E ele não tem a noção de que no prazo, muitas vezes, eu vi títulos dessas instituições aí, vi comentários de títulos com até 10 anos. Imagina, pessoal. 10 anos. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, também que escapa do investidor que compra um título desses, que é o seguinte, além dele não ter muito a noção do prazo desses títulos, e ele só foca na Selic do ano, tá? O outro detalhe é o seguinte, é que se esse investimento der certo, o que você vai ganhar? Você vai ganhar a Selic média do período mais aqueles X% acima, 30%, 40% acima da Selic, certo? Que era o prometido. Você vai receber isso no período. Mas você está correndo um risco que você não enxerga. Esse é o principal problema. Se tudo der certo, o retorno é aquilo que você tem hoje facilmente em qualquer tesouro prefixado e qualquer tesouro IPCA. Mas o que acontece? Quando você, no tesouro IPCA e no prefixado, você não tem risco de emissor. Você tem risco de marcação a mercado, mas não de emissor. No CDB de instituição pequena, você tem esse risco completamente oculto, que se você não olhar por exemplo, se você olhar lá o Banco Data, eram só 2 anos de prejuízo. Mesmo assim, não é suficiente. Porque a pessoa pode olhar assim, não, mas eles estão se. E aí a pessoa embarca no marketing, né? Não, mas eles estão se recuperando, etc, etc. Não vai ser assim e tal. E aí, de repente, bum, vem essa bomba. E o Banco Central decreta o fim da instituição, né? Decreta a liquidação. Então é muito complicado. E aí, na assimetria de risco-retorno, o peso maior está no risco, pessoal. Muito no risco. E aí a gente entende isso como comparando a mesma situação com a debenture. Porque se você pega a debenture, o que você vai ganhar se o plano der certo, se aquele projeto der certo? Você vai ganhar a taxa acordada. Agora, se você comprou a ação da empresa que emitiu aquela debenture, você ganhou os lucros daquela operação e a valorização que a ação terá com o sucesso daquele empreendimento. Ou seja, se tudo der errado, você perde nos dois, certo? Tanto na ação quanto na debenture. Mas se der certo, na debenture você ganha aquela taxa contratada. E na ação, você pode multiplicar muitas vezes esse ganho, certo? Trazendo para os títulos de dívida dessas instituições pequenas, você só tem um lado. Porque você, se tudo der certo, você vai ganhar aquele pouquinho a mais da Selic. Mas você correu todo o tempo o risco de uma instituição pequena no mar, aí, no oceano do mercado financeiro. É isso que as pessoas não se dão conta, certo? Mas o pior de tudo, gente, o pior de tudo é o seguinte,
é que, mas o FGC protege. Tá, o FGC protege. Essa primeira vai proteger, ok. Se acontecer uma cascata de quebradeiras, a gente já não sabe. Agora, o principal ponto que as pessoas não percebem também quando vem esse discurso, o FGC protege, é o seguinte: é que você não ganhou o que você queria, certo? Porque o FGC ele vai te pagar, mas ele paga os juros, até a data estabelecida de liquidação pelo Banco Central. Você só vai ganhar até ali. Então, ou seja, você não vai ganhar os 140% do CDI como você queria. Ou seja, é um jogo de perder. É colocar dinheiro num risco extremamente elevado para você, se tudo der certo, ganhar uma coisa que você tem num tesouro pré-fixado comprado num bom momento. Certo? Então, pessoal, eram essas as reflexões que eu queria deixar aqui de público, tá? Eu continuo achando, sempre pensei isso, que esses CDBs de banco pequeno, de financeiro e tal, eu sempre achei investimentos muito perigosos e que eles têm uma simetria de risco completamente desfavorável, certo? Diferente de uma ação de uma empresa que emite uma debenture, certo? Porque a ação pode multiplicar. Se tudo der certo, no caso da debenture ou do CDB do banquinho, você não vai multiplicar coisa nenhuma, certo? E se as coisas derem errado, você perde nos dois. Então, pessoal, vamos lembrar disso. A simetria de risco. E que o FGC protege. Tá, o FGC protege. Mas a verdade é, você não vai ter aquilo que você queria, que era os 130%, os 140% do CDI. Você não vai ter com o FGC. Por quê? Porque a instituição quebrou. Certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.